Fala galera do Aula D, professor Fábio Vieseli, aqui de História Geral, trabalhando contigo mais uma videoaula do período da História Antiga, da História de Roma, pedindo aqui para te deixar teu like no vídeo, para te inscrever no canal, para receber a notificação toda vez que sair um vídeo novo desse projeto, que é um projeto maravilhoso e precisa do teu apoio aí para permanecer no YouTube, para permanecer na rede mundial de computadores. Galera, nessa videoaula aqui a gente vai analisar um trecho da história de Roma que é fundamental, um período muito importante para a gente entender o surgimento do Império dentro da civilização romana. Esse é um momento que nós caracterizamos como sendo o período da crise da República. E para entender a crise da República Romana, é importante a gente colocar o contexto em que isso está se desenrolando. É dizer, a crise da República Romana será o resultado da expansão de Roma. É a Roma que nos primeiros momentos vai dominar a região da Península Itálica, com as guerras púnicas se torna senhora do mar Mediterrâneo, passa a conquistar as regiões da Península Ibérica, as regiões da Ásia Menor. Neste momento de grande expansão territorial, nós temos transformações sociais importantes. Num primeiro momento, nós vamos ter a consolidação do modo de produção escravista, em função de um afluxo muito grande de escravos dentro do mercado romano. Isso vai gerar como consequência o empobrecimento da plebe, que deixa de ter postos de trabalho, começa a se endividar e estas dívidas acabam fazendo com que estes plebeus perdessem suas terras, tendo que sair do campo e ir para a cidade, um processo conhecido como êxodo rural, e consolidando a estrutura fundiária característica de Roma, que será o latifúndio, porque as terras dos plebeus, pequenas e médias propriedades, acabarão se concentrando na mão de poucos latifundiários, de poucos patrícios. Muito bem, então aqui nós geramos essa situação agrária, esta questão agrária do caráter fundiário em Roma Antiga, começa a gerar uma série de tensões sociais. Dentro desse processo, quer dizer, uma cada vez maior marginalização da plebe, o empobrecimento desse grupo social, as tensões começam a se acirrar. Pensando nessa situação, nós teremos aqui a atuação de dois tribunos da plebe que são muito importantes aqui para a tua prova, para os teus concursos, que são os caras chamados de irmãos Graco. Estes irmãos Graco, Tibério e Caio, eles eram tribunos da plebe e irão propor no Senado romano a aplicação de uma reforma agrária, a distribuição das terras para plebeus. Atenção aqui para uma questão bastante importante, gente. Esta proposta trazida por Tibério de fazer a reforma agrária, ela não é uma medida revolucionária. Quer dizer, a ideia da distribuição das terras conquistadas por Roma, ela já estava prevista, como nós vimos em aulas anteriores, pela Lei Licínia Cestias. Quer dizer, havia aquele conceito chamado de ager publicus, onde toda a terra conquistada, uma parcela dela ficaria sob o controle do Estado, que permitiria a pequenos camponeses utilizarem esse território para garantir sua subsistência. Na prática, isso não se verifica, e é isso que o Tibério irá propor. Quer dizer, ele percebe que a agudização, a manutenção dessa estrutura de latifúndios em Roma poderia jogar esta civilização em uma guerra civil, patrícios contra plebeus. Então ele vai propor aqui no Senado a distribuição de parcelas desses territórios conquistados por Roma para a utilização dos plebeus. Ora, naturalmente esta proposta de Tibério, ela vai desagradar generais, patrícios e os grandes latifundiários, porque isso atingiria diretamente o grande centro do poder destes sujeitos, que é a terra, né? Lembrando que a terra é um elemento de privilégio, é um elemento de cidadania dentro de Roma importante. Então, Tibério vai acabar sofrendo uma grande pressão desses grupos sociais, isso gera uma série de insatisfações
que culminam com o assassinato de Tibério, quer dizer, Tibério vai dar aquela morridinha de leve, vai em busca da luz, rest in peace Tibério, no ano de 133 a.C., assassinado por setores do patriciado, pelos altos setores da sociedade romana. Com a morte do Tibério, nós teremos posteriormente aqui a eleição de Caio Graco, seu irmão, como o tribuno da plebe. E o Caio, ele assim que assume este posto de tribuno da plebe, ele irá propor uma medida também de benefício para os plebeus, que seria o que nós chamamos aqui de lei frumental. Frumento significa trigo. Quer dizer, essa era uma lei que previa que o subsídio do trigo para a população mais pobre romana, para evitar um pouco essas tensões sociais, para aliviar um pouco a situação de miséria da camada da plebe, perfeito? Além da lei frumental que será aprovada em Roma, Caio vai retornar com a ideia do seu irmão Tibério de executar uma reforma agrária no território romano. E aqui isso vai gerar uma grande revolta, um grande conflito envolvendo patrícios e plebeus, e Caio, percebendo a impossibilidade da vitória do seu grupo, das camadas populares, num último gesto político, num ato desesperado, Caio irá se suicidar. O suicídio de Caio ele vai ser bastante importante nesse momento. Caio se suicida no ano de 121 a.C. e a sua morte gera um impacto muito forte, porque aquela instabilidade social muito latente que existia em Roma, ela vai vir à superfície, ela vai explodir. Quer dizer, Roma era uma panela de pressão e o suicídio de Caio faz com que a plebe se lance pelas ruas de Roma, se lancem pelo interior romano em uma verdadeira guerra civil. As guerras civis em Roma, elas rapidamente vão se espalhando por todos os territórios conquistados por Roma, sim, e trazendo aqui uma questão interessante que são as guerras sociais. As regiões dominadas por Roma, elas não tinham aqui o direito à cidadania. Quer dizer, a população da Península Ibérica, do norte da Península Itálica, não eram considerados cidadãos romanos, mas sim províncias aliadas a Roma. Então esses caras vão iniciar um conflito nesse momento de crise da República Romana, em busca da garantia da sua cidadania. Eles queriam se tornar cidadãos romanos para ter acesso aos privilégios, aos direitos políticos e civis que o cidadão tinha. No momento em que nós temos essas guerras sociais, nós percebemos também o fortalecimento do exército romano, porque tu precisa de um aparato repressivo muito forte para conter essas agitações que são dos plebeus, que são das províncias aliadas. Nesse momento em que o exército se fortalece no cenário político romano, nós teremos aqui o surgimento das ditaduras em Roma. Chuchu, presta atenção numa coisa, a ditadura romana, ela era uma ditadura constitucional, ela estava prevista na estrutura política de Roma. Em momentos de crise, o Senado poderia entregar o poder na mão de um general que governaria com poderes totalitários no intervalo de 6 meses ou até mesmo de 1 ano para conseguir pôr fim a essas crises. Então as ditaduras, elas não são necessariamente um golpe na política romana. Não, ela estava prevista na Constituição. A primeira das ditaduras romanas será o governo de um sujeito chamado Caio Mário. O Mário, ele é um general adepto, aqui é um plebeu do Partido Popular. Então a ditadura do Mário, ela será aqui necessariamente de apoio e de benefício à camada da plebe, essa camada mais desfavorecida de Roma. Entre as medidas tomadas por Mário, a mais importante será a reforma militar que ele vai fazer. O Mário permite, ele dá acesso aos plebeus ingressarem no exército romano. É dizer, ele dá uma possibilidade de carreira, além de criar leis aqui que previam também a construção de obras públicas para empregar os plebeus. Mas essa reforma militar é bastante interessante, porque ela permite aos plebeus um ascenso social, ela trabalha com a criação de uma instituição que nós gostamos muito,
que é o salarium. Já pensou por que a gente chama a remuneração como salário? Porque na reforma de Mário, a remuneração dada aos soldados era feita com uma mercadoria muito valorizada na época, que era o sal. Perfeito? Então o salarium aqui de Mário vai ser a remuneração dada a esses soldados para a plebe. Além disso, no fim da carreira militar, esses soldados teriam direito aqui a terras para sua aposentadoria, pensões do Estado, quer dizer, o Mário governa pensando a plebe, ele tem o apoio popular muito forte, por isso ele se mantém no poder durante muito tempo. Mário irá dar golpes subsequentes no Senado, esvaziando o poder do Senado e tornando um governo altamente personalificado na sua pessoa. Além disso, após esse governo do Mário, nós vemos que há um conflito muito forte entre o Partido Popular e este partido aristocrata, quer dizer, o partido dos latifundiários, o partido dos patrícios. Um general desta origem social dos patrícios, um sujeito chamado Sila, ele irá pegar seus exércitos e confrontar as tropas de Mário em uma guerra civil romana, que termina com a vitória de Sila e o início de um novo período ditatorial em Roma, que é a ditadura de Sila. Essa ditadura, ela representa uma reação aqui dos patrícios às medidas populistas de Mário. Nesse momento, o Senado retoma com força a cena política, o controle das instituições romanas e, inclusive, nós temos um ataque aqui aos direitos dos plebeus, inclusive com a limitação da atuação dos tribunos da plebe. Quer dizer, então nós temos uma ditadura de caráter popular, representada por Mário, e uma ditadura da aristocracia, uma ditadura dos patrícios, que é esta ditadura aqui do Sila. Veja, é perceptível nesse momento que Roma passa por um processo de instabilidade social muito grande. Quer dizer, nós temos aqui insatisfações dos plebeus, nós temos agitações nas províncias mais distantes de Roma, a República Romana não representa mais uma estabilidade. O grande crescimento republicano em Roma vai garantir também a queda desta organização. Mas isso é tema para uma próxima videoaula. Chuchus, deixem o like aí no vídeo, compartilhem a informação e não deixem de se inscrever aqui no Aula D.